Fala, fiel torcida. É, Estamos começando um novo canal aqui para trazer sempre a opinião sobre o que acontece no Corinthians. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal para que a gente possa sempre estar comentando sobre os assuntos relacionados ao Corinthians, essa nossa instituição que a gente ama de paixão e de uma forma completa, com plenitude, com completude, e por isso o nome do canal Corinthians por inteiro. Então já vão se inscrevendo, porque a gente vai ter sempre análises do que acontece no Corinthians e sobretudo sobre essa gestão Osmar Stable e tudo que acontece relacionado ao Corinthians. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de elogiar é a gestão Osmar Stable. Com a saída do Fabinho Soldado, ele foi direto logo ao mercado e conseguiu para mim um profissional de muita qualidade, que é o Marcelo Paes, que sempre trabalhou no Fortaleza. O Fortaleza era um clube que saiu da Série C e veio para a Série A, chegou à Série A, não só chegando à Série A, como também ficando entre os quatro do G4 na Série A, o que prova que foi uma gestão eficiente, dado a capacidade de arrecadação que tem o Fortaleza. Se você comparar com a estrutura do Corinthians e a arrecadação que o Corinthians pode fazer, o Fortaleza chegou muito bem nas competições nacionais, conseguiu chegar à Libertadores, conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste, que é um título muito importante, e esse que vos fala está falando diretamente do Nordeste. Então é uma competição que os clubes nordestinos se mobilizam muito para conseguir. Então, ele conseguiu chegar no Campeonato Cearense, ser campeão do Campeonato Cearense, ser campeão da Copa do Nordeste, chegar bem na Série A e conseguir chegar numa competição continental, que é a Libertadores. Então, isso mostra, sim, um trabalho bem efetivo, com um orçamento bem enxuto. Então, mostra, sim, que é um profissional de muita qualidade. Então, para mim, o Osmar está de parabéns em ter acertado essa contratação. Diante disso, com as recentes saídas do elenco, que para mim, as saídas que foram feitas, que até agora foi a saída do Romero, que é uma referência para o clube, a saída de Thales Magno e agora a mais recente a saída de Maicon. Comentando primeiro a de Romero, eu acredito que foi um ciclo que se encerrou, muito válido. E para mim o Corinthians não ter renovado com ele foi assertivo, porque não vinha jogando partidas pelo clube. Então, para mim, o que o Corinthians fez foi assertivo em não aceitar com o Romero. Ele saiu pela porta da frente, graças a Deus, conseguiu sair pela porta da frente. Então, conseguiu entregar o Corinthians e o Corinthians conseguiu entregar ele, então tudo deu certo. Já relacionado à saída de Thales Magno, começou bem, entrou no primeiro jogo, fez o gol contra o Red Bull Bragantino, depois jogou bem contra o Flamengo, teve outras partidas boas na Copa Sul-Americana, mas depois foi cair no desempenho. O Corinthians renovou o empréstimo dele, ele começou a jogar o Paulista, começou bem, mas depois despencou muito mesmo. E para mim também é assertiva a saída de Thales Magno, diante do que o Corinthians planeja para esse ano, que é um corte de gasto de pelo menos 30%. Então o salário dele não era baixo, e o futebol que ele apresentou ao longo dessa temporada não condiz para o Corinthians fazer um esforço maior para que ele ficasse. Então, para mim, mais uma saída que abre vaga na folha salarial. A terceira saída confirmada foi a saída de Maicon. Jogou algumas partidas interessantes, fez uma final de temporada interessante para o Corinthians, foi um dos capitães, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, conseguiu conquistar um título que ele desejava muito, era a Copa do Brasil. E diante da proposta que o Galo fez, que o Atlético Mineiro fez, o Corinthians tentou ali equiparar o máximo que podia, mas para mim, novamente, o trabalho do Marcelo Paes bateu na mesa e disse: o contrato que o Corinthians pode te oferecer é esse, então a gente vai chegar até aqui. E o atleta tomou a sua decisão de ir para o Atlético Mineiro. Tem muitas pessoas que ficam com raiva, ou chateadas, ou demonstram uma certa ingratidão por parte do atleta. Assim, se machucou em algumas oportunidades, ficou no Corinthians, o Corinthians conseguiu cuidar dele, tratá-lo, voltar a jogar. E eu acho que, na minha opinião,
ele não deve nada ao Corinthians e o Corinthians não deve nada a ele. Então, eu achei muito mais assertivo ele sair, dado esse controle de gasto que o Corinthians tem, para ter uma folha um pouco melhor, mais razoável, para que o Corinthians possa pagar e também honrar a suas pendências. Então, a ida dele ao Atlético Mineiro, desejo boa sorte a ele, não contra o Corinthians, que ele perca todas, mas desejo boa sorte a ele, que é um atleta que merece seu respeito, que foi revelado na base, que foi tricampeão paulista, que foi campeão brasileiro, que foi campeão da Copa do Brasil, que bateu pênaltis importantes, o pênalti do Paulista de 2018, o pênalti com o Atlético Mineiro naquela Copa do Brasil, que a gente tirou o Atlético. Então, é um jogador que sempre se apresentou, então para mim merece o respeito e também merece sair pela porta da frente. Outro que vai deixando o Corinthians é Fagner, lateral direito muito identificado, com muitas partidas pelo Corinthians, identificado do clube, cria do terrão, foi campeão, mas diante dessa corte de gasto, esse controle de gasto, essa folha do Corinthians que precisa ser mais enxuta, o Corinthians decidiu rescindir o contrato dele, que vai ficar para 2 milhões de reais o Corinthians pagar a ele, e o Corinthians economizará 8 milhões, né, dados os salários que ele iria receber, as luvas e tudo mais. Então, para mim, mais uma decisão assertiva do Corinthians. Marcelo Paes até agora, para mim, vem fazendo boas negociações. Agora, vamos falar de chegada. Tem uma possível chegada do Gabriel Paulista, zagueiro que estava no Besiktas, vem da Europa, mas vamos salientar que não é um mercado tão competitivo da Europa. Se fosse um mercado espanhol, um mercado inglês, um mercado francês, um mercado alemão, seria uma contratação bem mais de peso, mas vem de um centro da Europa que não é tão visto, que não está entre os maiores. É um zagueiro já mais experiente, com idade mais um pouco avançada. Na minha opinião, eu não contrataria, porque temos 2 zagueiros com idade semelhantes a ele, André Ramalho 33, o Gustavo Henrique também nessa idade, e ele viria para também ficar nessa idade. Então, se fosse o caso, seria para contratar um zagueiro mais jovem, para que aguente jogar pelo menos 70 partidas, que a gente sabe que esse é o calendário do futebol brasileiro, 70 partidas. Então, eu não contrataria. Pode ser que ele renda, pode ser, eu espero que sim, que ele renda, mas eu não contrataria, não faria essa contratação. Então, é o Corinthians buscando fazer aquilo que disse que iria fazer, reduzir gastos, contratar profissionais competentes, no caso do Marcelo Paes, aliviar a folha e se reforçar na medida do possível. Então, é um Corinthians que está com o pé no chão, eu concordo com isso, pé no chão, tranquilidade, não precisa fazer loucuras. O Corinthians sempre foi campeão, sempre conseguiu ser campeão sem ter os melhores elencos. Foi assim em 1990, foi assim em 1990 no Campeonato Brasileiro, foi assim em 95 na Copa do Brasil, foi assim na Libertadores de 2012, que diziam que o Corinthians não tinha uma estrela, que o Santos era quem tem a estrela é Neymar, e de fato, e o Corinthians conseguiu ser campeão da Libertadores, foi campeão mundial em 2012, jogando contra o Chelsea. Então, a camisa do Corinthians ela é uma camisa que se impõe. Eu acredito que o Corinthians vem fazendo a longo prazo vai ser assertivo. E todos esses pagamentos que o Corinthians vem fazendo é algo que deve ser feliz, que o Corinthians deve comemorar. O torcedor corintiano deve comemorar, porque mostra para o torcedor corintiano e para todos os que vêm, que acompanham o Corinthians, que o Corinthians está com seriedade. E isso é algo muito bom, até para você negociar. Como eu vi algumas notícias que estão sendo divulgadas, que o Corinthians pretende ir à Argentina para negociar com o Tajeres a burrice que as gestões passadas fizeram, né? Fizeram só comprar e não pagar. E agora essa gestão está tendo que limpar todos esses erros. E eu espero em Deus e que tudo dê certo para o nosso Coringão e que a gente possa sempre estar lutando por títulos, brigando por títulos e conseguindo honrar os nossos compromissos, porque eu tenho certeza que esse é o caminho do Corinthians. O Corinthians é uma máquina que, se bem administrada, pode trazer sim muitos frutos. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês. Se inscrevam no canal, deixa a sua curtida,
E vai pra cima, vai Corinthians e tamo junto. Valeu!